Ontem nós tivemos uma grande conquista para o céu. Reinhard Bonk, o maior evangelista do nosso século, foi para a glória, foi viver com Jesus, foi morar com Jesus. Ele faleceu. E esse é um homem, uma influência muito grande na minha vida. E eu gostaria de honrar nesse momento a sua memória. Se você não conhece, eu quero te incentivar a ler os livros, ler a história, porque com certeza é um daqueles homens que vão se escrever muitos livros sobre ele. Eu acho que foi o maior feito, acho que o maior recorde da história, acho que nunca existiu nenhum caso parecido como esse homem. Através do seu ministério, mais de 70 milhões de pessoas fizeram formalmente a sua decisão por Jesus. 70 milhões. Houve uma noite, em uma noite apenas, Deus planejou, arquitetou um plano secreto que o evangelho não podia ser pregado, o evangelho na Nigéria. E então ele pregava no país vizinho, em países vizinhos, e uma certa vez ele estava pregando no Congo, e uma pessoa se converteu. Esse homem era ministro das Forças Armadas, como é que chama isso? É isso mesmo? Das Forças Armadas da Nigéria. E esse homem se converteu e teve um encontro poderoso com Deus. E por anos ele ficou se correspondendo com esse homem e discipulando ele à distância. E esse homem veio a se tornar o presidente da Nigéria. E quando ele se tornou o presidente da Nigéria, ele abriu as portas para o evangelho. E ele fez uma cruzada evangelística na Nigéria. E em apenas uma noite, 2 milhões de pessoas entregaram sua vida para Jesus. Olha que fantástico. Durante anos. Mas essa história teve um começo. E uma vez eu estava em casa e eu ouvi um barulho no portão. Eu fui checar, era o correio, tinha acabado de descer o carro, tinham deixado um pacotinho pendurado no meu portão e eu abri. Era um livro que eu nunca comprei, mas um livro que chegou na minha casa com o nome da minha mãe. E era um livro chamado Evangelismo por Fogo. Houve um empresário que financiou o envio de mais de 300 milhões de cópias desse livro por toda a América Latina. Olha que incrível. E nós fomos um desses contemplados, recebemos. Alguém mais entre nós recebeu esse livro na época? Era o seu, né, mãe? No caso é o mesmo, entendeu? E eu recebi um presente. Eu não conhecia o ministério desse homem. E eu comecei a ler, e eu fui muito impactado, porque as suas palavras estavam como fogo no meu espírito, me inspirando, me desafiando, me provocando, mexendo, sacudindo da minha zona de conforto. E eu fui atrás de outros livros, e eu comprei um livro chamado Coisas Maiores. E esse livro, ele conta, cada capítulo é um testemunho incrível, e conta a história do começo, como foi o início do seu ministério. E o início do seu ministério é marcado por uma visão. Uma grande visão, uma visão absurda, uma visão impossível. A sua visão era ver a África salva. Então esse homem começou com um simples missionário, num cantinho da África, num buraco, numa vila, numa tribo. Com muita dificuldade, ele plantou a sua primeira igreja e ele fazia evangelismo na praça, foi perseguido, foi apedrejado, passou por uma série de dificuldades e ele nunca desistiu. E ele foi aumentando seus eventos até atingir estádios, passou por muitos milagres. Não temos tempo aqui, mas eu te aconselho a ler esse livro, Coisas Maiores. E entre as histórias, ele conta que ele chegou numa boate. Ele foi fazer um evangelismo numa cidade, numa igreja, fez uma reunião, um culto, e ele reparou que não existiam jovens na igreja. Ele falou: onde estão os jovens? E aí o pastor disse: vem cá que eu vou te mostrar. E era na década de 70, e ele chegou nesse lugar, o pastor o levou e mostrou esse lugar. Ele falou assim: olha, eles chamam esse lugar de boate.
e é aqui que os jovens ficam. Eles vêm aqui para dançar, eles vêm aqui para se drogar, e é aqui que eles se reúnem às noites no fim de semana. E ele começou a orar por aquela boate. E ele começou a sonhar e declarar que aquela boate ia se transformar numa igreja. E o que aconteceu foi que Deus converteu e deu graça para ele diante do dono da boate. Ele deu uma palavra de conhecimento sobre os filhos do dono. O dono começou a chorar e entregou a vida para Jesus. E 1 ano depois, quando ele retornou para essa cidade, essa boate se tinha transformado numa igreja conforme ele havia orado, conforme ele havia declarado. E ao ler essa história, eu falei assim, isso vai acontecer. E eu comecei a declarar, a Empório vai virar uma igreja. E aí, por causa disso, eu comecei uma discussão com meu amigo Wesley Cunha sobre qual seria o melhor método de evangelismo, uma vez que Reinhard Bonk usava o evangelismo de massa, de impacto para a cidade. E a gente, numa discussão calorosa sobre os tipos de evangelismo, eu defendendo o evangelismo relacional, aquele que você evangeliza no dia a dia, no trabalho, na escola. E a gente conversando no morro da minha casa, sentado na rua, a gente estava conversando, e ele foi embora, já era de madrugada, eu fui dormir e eu pensei, pai, eu fiz uma oração, como será que os apóstolos evangelizavam? Porque eu li uma frase no livro desse homem que dizia o seguinte, faça o que os apóstolos fizeram e você vai ter o que os apóstolos tiveram. Vai obter o mesmo resultado. E aí eu falei, vou lá ver no livro de Atos como os apóstolos fizeram. E eu fui examinando ali, e eu enxerguei um trecho escrito assim, o que havemos de fazer nós para sermos salvos? Uma pergunta, uma interrogação. E aí Pedro respondeu, o apóstolo Pedro, no livro de Atos, arrependei-vos, um ponto de exclamação. E ele começa a fazer uma exposição do evangelho, Jesus nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou ao 3º dia, ressuscitou, está sentado à direita de Deus, ele é o nosso Messias, ele é o nosso Salvador. Assim que ele morreu, tudo foi consumado, ponto final. E aí, de repente, esses pontos saltaram das páginas de Atos para mim. Um ponto de interrogação, um ponto de exclamação e um ponto final. Alguém lembra disso? Aqueles 3 pontos, né, que ficaram pela cidade inteira, os pontos de interrogação vermelho. Alguém lembra disso? Alguém não lembra? E olha que interessante. Olha que interessante. Vem comigo. Faça o que os apóstolos fizeram e você vai ter o que os apóstolos tinham. Então, o que os apóstolos fizeram? Eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. Eles começaram a orar unânimes. Não era isso? Unânimes em oração. E aí eles tiveram uma colheita daquela oração. Eles foram cheios do Espírito Santo e as pessoas perguntavam, o que é isso? Vocês estão bêbados, 9 horas da manhã? Por que vocês estão falando em outras línguas? E a resposta de Pedro causou uma curiosidade naquele povo. E eles falaram, o que eu preciso fazer para ser salvo? E eu falei assim, é assim que os apóstolos evangelizavam. Eles eram cheios de vida, cheios do Espírito Santo, cheios de vida e abundância. E as pessoas perguntavam, o que é isso que você tem? O que é isso que você está vivendo? E aí eles respondiam, muda sua mente que você experimenta também. Arrependei-vos, porque está consumado. Não há nada que falta no céu. Tudo que precisava ser feito já foi feito. Está consumado, o céu está pronto. E aí esses 3 pontos formavam embaixo aquela reticências que é, e aí, qual a sua decisão? E o que acontece? No ano de 2007, em janeiro de 2007, eu e o nosso grupo de intercessão, nós tínhamos um grupo de intercessão chamado Ataque. A gente estava há 2 anos orando diariamente na igreja em 2 turnos, de 7 às 8 da manhã e 6 às 7 da noite. Era um grupo de intercessores, nós éramos cerca de 16 a 20 pessoas, mais ou menos. E em janeiro de 2007, quando eu li esse livro, eu fiz um desafio para esse nosso grupo, e eu falei assim, eu quero fazer um desafio, vamos ler a Bíblia em 6 meses, até o dia 7 de 7 de 2007, 2007.
Vocês topam o desafio? Lê a Bíblia todo dia, 16 capítulos da Bíblia, até o dia 7 do 7 do 7. Vamos comigo? Vamos. Fazendo jejum, tirando uma refeição? Vamos. Parando de ver televisão para a gente ler a Bíblia? Vamos. Então, aqueles kamikazes, psicopatas, por avivamento, pelo reino, que tinham lido aquele livro, porque eu encorajei todo mundo a ler, a gente ficou 6 meses sem ver televisão, 6 meses jejuando, 6 meses lendo a Bíblia toda. E o que aconteceu é que as próprias famílias dos membros do grupo de intercessão, dos nossos jovens ali, da galera do ataque, desse próprio meio, o que aconteceu? As famílias foram sendo salvas e batizadas. Deus alcançou aquelas famílias. Foi muito especial. Até hoje nós temos frutos claros e evidentes desse período. E no dia 7 do 7 a gente tinha programado um evento. Eu desenvolvi um projeto chamado o J era com 7, era o Projeto 7. E a gente apresentou esse projeto, só que ele não colou. E a gente ficou só na oração mesmo, vamos orar. E no último dia, nós viramos à noite, fizemos 24 horas de oração e adoração. Ficou trancado na igreja, adorando e orando. E o que aconteceu foi que, estranhamente, naquele dia, que a reunião tinha uma frequência de 80 a 100 pessoas, e estranhamente, naquele dia, nós recebemos a visita de 350 pessoas no culto. Que coincidência, né? Sem eventos, só com oração. E aí, nós resolvemos nos dedicar a fazer o que os apóstolos fizeram. E nasceu um projeto chamado Os 4 Pontos. E nós fizemos, e para a sua e para a minha curiosidade, o número de conversões durante o projeto do Carnaval foi de 3.000 pessoas. Coincidentemente, o mesmo número de conversões de quando Pedro pregou essa pregação. Faça o que os apóstolos fizeram e você vai ter o que os apóstolos tiveram. Sabe o que acontece? A visão daquele homem, ousada, maluca, de alcançar a África inteira, isso é grande demais. É grande demais. Mas esse é o poder de uma visão. Eu quero te contar mais uma história que nos inspirou a fazer esse projeto. Existia um menino chamado Bob. E eu ganhei um livro também, novamente. O pai me deu um livro. O nome desse livro é Vem Andar Sobre as Águas. E nesse livro conta a história de um menino chamado Bob, que tinha se convertido numa célula. E ao se converter, ele começou a perguntar como que ele poderia ler a Bíblia. E instruíram ele a ler o Evangelho de João primeiro. Ele leu. E ao ler, começou a ler a Bíblia. Se creres, verás a glória de Deus. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E o que aconteceu com ele é que ele começou a acreditar, cara. Ele leu na Bíblia e começou a acreditar. Tudo é possível que crê. Aí ele virou para o discipulador dele e falou, tudo é tudo mesmo? Aí ele leu em Salmos, pede-me e darei as nações por herança. Ele falou, então tudo que eu pedi em nome de Jesus, Ele nos dará, é tudo mesmo, discipulador? Aí o discipulador respondeu, é tudo. Aí ele, então eu quero a África. Aí o discipulador, não, peraí, meu filho, isso aí é muito. Aí ele, escolhe um país da África. Aí ele, eu quero o Congo. Aí ele falou assim, então tá, você quer o Congo. Ele falou assim, eu vou fazer um desafio com você. Ele pegou e falou o seguinte, se você, durante 2 meses, 60 dias, orar diariamente pelo Congo, pelo Quênia, se você orar diariamente pelo Quênia, durante 60 dias e nada acontecer, eu te dou $200. Se algo acontecer, você me dá $200. O discipulador dele fez isso com ele. Mas ele falou, só que é o seguinte, não pode furar, tem que ser todo dia. Aí ele, combinado. E ele, durante 60 dias, ele orou todo dia. E na última semana, nada tinha acontecido, nada tinha se movimentado, e ele já estava ficando desanimado, querendo acreditar que a Bíblia era verdade, mas ainda em dúvida. Na última semana, ele trabalhava como estagiário na Casa Branca,
em Washington, D.C., e aí ele chegou lá, tinha um congresso que ele ia ficar no credenciamento, ia ficar na porta fazendo credenciamento do congresso. E era um congresso da ONU. E aí ele, no credenciamento, de repente, chega uma pessoa que era a cônsul, né, do Quênia. Era representante do Quênia. E ele tratou, você é do Quênia? Não, peraí, qual é o seu nome? Pegou, deixa eu arrumar um lugar para você, levou ela até o lugar e tal. E ela, gente, ninguém nunca me deu importância nenhuma aqui nos Estados Unidos, nem me davam bola, me tratavam dessa maneira. Por que você está tão interessado? Ele começou a bombardeá-la de perguntas. Como é que é o seu país? O que acontece lá? Quais são as dificuldades? Aí ela transmitiu para ele, ficou assim, super surpresa com o interesse dele. E ao transmitir para ele esses dados, ela falou assim, escuta, amanhã você não quer tomar um café da manhã comigo? Aí ele falou assim, quero, claro. Aí a gente conversa melhor. Beleza. E aí, no dia seguinte, conversaram novamente e ele descobriu que no Quênia tinha uma grande deficiência de remédios. E esse jovem, conversando com ela, estava tão interessado, continuou, ela falou assim, vamos fazer melhor? Você não quer ir para o Quênia comigo? Vamos? Você vai no voo oficial com a gente? E aí ele pediu uma licença no trabalho, no estágio, e foi para o Quênia juntamente com a cônsul do Quênia. E chegou lá, ele teve a oportunidade de conhecer o presidente. E a cônsul falou assim, ó, esse jovem que eu estava te falando, que é super interessado e tal em conhecer, e ele foi visitando os lugares juntamente com o presidente, cumprindo a agenda junto lá com o presidente, e ele viu de perto a necessidade que eles tinham de remédio. E ele descobriu uma coisa também muito importante, que ele conheceu, que ele nunca tinha visto antes, nem tinha tomado conhecimento, de prisões políticas. Eram prisioneiros políticos. Eles não tinham cometido nenhum crime, mas por problemas diplomáticos estavam aprisionados. E ele virou para o presidente e falou assim, que absurdo isso aqui, cara. Os caras não cometeram nenhum crime? Não. E eles estão presos só por causa de desacordo? Não gostei, não concordo. Pô, nada a ver. E ele, um jovem, né, sem freio na língua, jogou isso para o presidente lá. Voltou para a nação dele, voltou para os Estados Unidos, e ele pegou e começou a disparar e-mails para indústrias farmacêuticas. E pedindo remédios, sobras de remédios, para enviar para a África em containers. E ele conseguiu a doação, eu não tenho o número aqui, porque faz muitos anos que eu li o livro, mas ele conseguiu uma doação muito expressiva de vários e vários containers. E ele enviou para o Quênia. E no dia da entrega ele estava lá. E o presidente ficou tão feliz na cerimônia de entrega do medicamento para a população, para as instituições, que o presidente falou assim, ó, por causa de você, não tem mais prisão política aqui no Quênia. E aí, teve uma reunião transmitida em rede nacional no Quênia, e ele abriu a oportunidade para esse jovem falar desse amor de Jesus que tinha impactado tanto o presidente. E ele falou em cadeia nacional, para todo o país do Quênia. Por quê? Porque ele creu, cara. Porque ele recebeu uma visão. Porque ele acreditou. Se creres, como diz nas Escrituras, rios fluirão no teu interior. Existe uma outra história de um homem, por causa desse versículo específico, que vivia entre os Zulus. E ele leu esse versículo e ele acreditou. Ele acreditou na visão que Deus deu para ele. Se creres, como diz nas Escrituras, rios fluirão do teu interior. E ele começou a pensar o seguinte, olha, eu estou fazendo um trabalho entre os Zulus, nada fluía. Ele falou assim, então o problema não está que Deus não está fazendo o rio fluir. O problema está que eu não devo estar crendo como diz nas Escrituras. E ele se aplicou a ler a Bíblia e ler a Bíblia para ele crer como diz nas Escrituras. E o que começou a acontecer, que hoje é conhecido como avivamento entre os Zulus. Pessoas de uma tribo da África, Zulus, receberam batismo no Espírito Santo, viveram cura, profecias, e viveram algo extraordinário, algo jamais visto. Eu estou aqui essa noite para falar de algo jamais visto. Eu estou aqui para falar de algo extraordinário.
E isso tudo tem um começo. Você precisa entender, tem um começo. E começa da seguinte maneira. O nome da minha mensagem hoje para você é Sai Daí. Tudo tem um começo. Você vai se lembrar que no mês passado eu compartilhei com você uma série de mensagens a respeito de ouvir a voz de Deus. Esse é um grande pré-requisito para que venhamos a receber uma visão, a gente primeiro ouve. Então, para que Deus nos mostre algo, a gente precisa primeiro responder a sua voz. Foi assim com Moisés, foi assim com Gideão, foi assim com vários personagens da Bíblia. E hoje eu quero falar de um personagem específico, chamado Abraão. Ele ouviu essa voz. E a voz dizia: sai da sua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Eu tenho alguns princípios para compartilhar com você. Se você sair hoje da sua terra, você receberá direção. Se você sair hoje do ambiente, da cultura e da mentalidade que governa essa cidade, você vai receber direção. Existem espíritos atuando fortemente na mentalidade da nossa cidade. Uma maneira de sentir, uma maneira de pensar, que nós acabamos sendo infectados. Eu preciso que você entenda, você precisa ter o discernimento de que o mundo espiritual existe, é real, é latente e tem muito efeito na minha e na sua vida. Ignorar isso é sucumbir a isso. Eu me recordo de quando eu entrei pela primeira vez na universidade, aqui em Friburgo. No ano de 2000, fui ingressar no curso de psicologia. E eu tinha recebido muitos alertas de pessoas próximas de mim, dizendo: não faça psicologia. Muitas pessoas se desviam, muitas pessoas se perdem, muitas pessoas se tornam céticas quando começam a estudar psicologia. Mas eu fui chamado por Deus para fazer psicologia. Foi fruto de direção, foi fruto de visão. Meu pai teve uma visão sobre isso, minha mãe teve uma palavra sobre isso, meu discipulador teve uma palavra sobre isso, meu tio teve uma palavra sobre isso, e eu fui fazer psicologia. E eu lembro de que uma pessoa compartilhou comigo uma visão de que me via entrando no primeiro dia de aula e tinham 2 anjos, a minha direita e a minha esquerda, voando a cerca de 1 metro do chão, e eles me protegiam. E existiam demônios que tinham uma máquina de cortar cabelo, passavam máquina zero nos alunos, os demônios faziam trote nos alunos, e aquilo simbolizava fazer contaminar os pensamentos, a mentalidade. Faz sentido? Influenciar de forma negativa a mentalidade daqueles, como é que chama? Os calouros que entravam na faculdade. E aí tinham 2 anjos ao meu lado que impediam os demônios de fazer isso comigo. E aí, beleza, eu fui todo encorajado para o meu primeiro dia de aula, e foi uma maravilha, foi muito bom. E a partir daí, eu entrava na faculdade sabendo que eu estava entrando num ambiente espiritual adverso, movimentado. E o que aconteceu foi que eu tive muitas experiências com Deus. Eu me recordo de algumas vezes que eu chegava meio dormindo na faculdade, estudava de manhã, e ao chegar meio dormindo, de repente eu me pegava com um monte de pensamento absurdo na minha cabeça. Coisas que eu não era pertinente, comuns, não estava acostumado com aquilo. De repente, metralhado por aquele monte de pensamento, eu estava amarrado. Então, todo dia eu me dirigia ao banheiro, vestia a armadura, profeticamente, de Efésios capítulo 6, capacete da salvação, couraça da justiça, e eu estava ali posicionado para ter uma experiência com Deus e crescer em sabedoria diante de Deus e dos homens, né? Eu estava ali para aprender, estava ali para receber lentes, para enxergar melhor as coisas, enxergar melhor os fenômenos, enxergar melhor as pessoas e entender melhor como funciona o ser humano. Então eu fui ali para receber ferramentas, instrumentos para o meu chamado. E eu passei a ter muitas experiências constantes e intensas com o Espírito Santo naquele lugar. Então a primeira coisa que você precisa saber: existe algo que corre no ambiente, na mentalidade dessa cidade, que nos influencia o tempo inteiro. O tempo inteiro. Algumas nuances muito nítidas, muito fortes, que se você não estiver posicionado, se você não estiver alerta, você vai ter alguns problemas. Vou te contar uma história rapidinho.
Houve umas férias, enquanto eu era adolescente, a gente ganhou uns dias ali na praia, na Costa Azul, uma casa ficava próxima, alguns já conhecem essa história, e todo dia eu gostava de acordar de manhã e já dar um mergulho. Só que na época eu tinha fotofobia, que é aquela dificuldade com luz, né, com claridade, e eu ia com o olhinho fechado assim, não conseguia abrir direito, e mergulhava na água, tomava aquele banho para acordar e voltava para casa. E um dia, durante a madrugada, tinha chovido, o mar estava de ressaca na Costa Azul, para quem conhece a Rizena. E eu cheguei e entrei ali, e cara, eu não conseguia sair do mar de jeito nenhum. Estava tomando vários caixotes, o mar revolto, e naquele ambiente, eu clamei a Deus, Espírito Santo de Deus, Jesus, socorro, vou morrer. E aí veio uma onda, me jogou para fora. Não sei se você lembra, quando estão familiarizados com essa praia, a onda quebra na areia, né? Ela não quebra na água, ela vem assim, bum. Então eu fui jogado assim para fora mesmo, cuspido, graças a Deus. E aquilo para mim se tornou uma parábola para o resto da minha vida. Uma parábola de que se eu acordo e não me posiciono, eu vou tomar caixote. Estão entendendo? Se eu levanto e inicio o meu dia não posicionado para o que Deus tem, para o objetivo, se eu não estou desperto no meu espírito, vou tomar caixote na cabeça. Não vou estar atento às nuances do mundo espiritual ao meu redor. É muito importante que você tenha essa sensibilidade. Então, a primeira coisa que eu quero falar é: sai da sua terra, sai desse nível, sai dessa mentalidade, sai fora disso, corre dessa mentalidade. Se está todo mundo dizendo que está difícil, corre disso. Se está todo mundo dizendo que não consegue, sai dessa. Se está todo mundo dizendo que ninguém realiza nada, sai fora, porque Deus tem algo para você. Quer receber direção? Sai da sua terra, sai dessa mentalidade. Amém? Antes de continuar, eu quero dizer uma coisa. A Bíblia tem duas palavras no grego para vida. A primeira delas é zoe, é vida ou fôlego, ar que você respira, e zal, que é vida em abundância. Hoje é uma noite que eu estou falando para você de uma visão que Deus tem para você, para que você tenha uma vida, e uma vida em abundância. O que é uma vida em abundância? É uma vida com sentido, é uma vida com significado, é uma vida cheia de propósito. Nós nos movemos por propósito. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quantas pessoas do seu círculo de relacionamento você conhece que se movem por propósito? Para e pensa aí. Todo mundo tem um círculo de relacionamento de aproximadamente 25 pessoas próximas. Quantas dessas pessoas, dessas 25 pessoas, se movem por propósito? Muitos de nós nos movemos por necessidade, muitos de nós nos movemos por ambições, muitos de nós nos movemos por desejo, muitos de nós nos movemos por conveniência, certo? Muitos de nós nos movemos por medo. Muitos de nós nos movemos por realizações. Mas quantos você conhece que se movem por propósito? A Bíblia fala que nós fomos chamados segundo o seu propósito. Você tem um propósito. Quer descobrir um pouco mais sobre isso? Quer receber mais direção? Sai da sua terra. Segunda coisa. Sai da tua tenda. Gênesis 15, versículo 5, levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contar. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Se você sair hoje da sua tenda, você vai receber visão. Você sai da sua terra, você recebe direção. Se você sai da sua tenda, você recebe visão. Agora, eu quero te falar uma coisa. Eu compartilhei isso no Connect, especificamente esse trecho essa semana. O que seria uma tenda para você? Por que existia uma tenda no deserto? O deserto é um lugar que não tem sombra. A tenda era um lugar de descanso, certo? A tenda era um lugar de proteção do vento. A tenda era um lugar de proteção de animais. A tenda era um lugar para repousar. Agora, muitas vezes, o que você levanta para te proteger é muitas vezes aquilo que se levanta para te impedir. Muitas vezes, o que você levanta para trazer conforto para a sua vida te impede de viver algo cheio de propósito e significado. Quem vive na tenda, quem vive dentro de casa, não tem propósito. É uma vida vazia, que é uma vida
Zoe é uma vida de uma pessoa que respira. Mas Deus tem algo além do fôlego de vida para você. Ele tem uma vida cheia de propósito, uma vida e vida em abundância. Agora, como descobrir, como ver claramente o que Deus tem para você? Eu vou te lembrar, estamos a alguns dias da próxima década. E eu vou enfatizar isso, porque é muito crucial esse momento, é um momento muito importante, que eu preciso te trazer atenção, para que você possa entender que como foram os seus últimos 10 anos. Hoje você vive algo mais próximo do seu destino do que estava 10 anos atrás? Hoje você pode dizer que você tem uma vida uma vida cheia de propósito, cheia de significado. Agora, você deve se colocar, se dar uma nota de 0 a 10, mas eu te pergunto, e daqui a 10 anos, como você quer estar? O que você quer estar vivendo? O que você imagina para a sua família daqui a 10 anos? O que você imagina para a sua cidade daqui a 10 anos? O que você imagina para essa nação daqui a 10 anos? Como você gostaria de ver? O que você imagina para o mundo daqui a 10 anos? Vai depender do que você hoje semear, do que você hoje se posicionar para viver. Faz sentido? Não adianta você ter a expectativa de algo fantástico, extraordinário acontecer nos próximos anos, se você não está semeando hoje. Quer colher em 2020, planta em 2019. Amém? Então, é um tempo muito crucial, muito estratégico na minha, na sua, na nossa história. Deus tem algo fantástico para fazer. A palavra que nos moveu a nos mudar para essa cidade, investir a nossa vida, investir, trazer a nossa família e mergulhar de cabeça nisso. E é o que estamos fazendo, e é o que vamos continuar fazendo. Sabe qual foi? Deus está fazendo algo novo nessa terra. Agora, sabe qual ficha caiu para mim essa semana? Que essa foi uma palavra que vai me acompanhar para o resto da minha vida. Não é? A palavra que me fez tomar uma decisão, a palavra que em momentos difíceis, é a ela que eu vou me apegar. Eu estou construindo a minha vida sobre o alicerce sólido da palavra, da rocha, não da areia. Eu tenho sinais, eu tenho profecias, eu tenho palavras, eu tenho versículos. Nós temos, essa igreja tem um versículo, essa igreja está fundamentada numa visão, essa igreja está fundada numa direção. Nós temos uma palavra da boca do eterno Deus liberada sobre essa cidade. E essa palavra é: eu estou fazendo algo novo. Só que essa palavra não é para o ano de 2019. Essa palavra é para o resto da vida, para essa cidade. Deus sempre estará fazendo algo novo aqui. E eu vou mais além. Faz muitos anos que Deus está fazendo algo novo aqui. O que Deus está fazendo é maior do que eu. O que Deus está fazendo é maior do que você. O que Deus está fazendo é maior do que essa igreja. Nós estamos, na verdade, tendo o privilégio de participar daquilo que Ele está fazendo. Esse é um tempo de visão. Esse é um tempo de se posicionar. Esse é um tempo de não ser regido pela mentalidade que governa aqui, porque Deus está fazendo algo novo na mentalidade da cidade. Deus está soprando algo novo. E nós nos tornamos uma base. Isso aqui, olha essas paredes. Isso aqui não é uma igreja. A igreja somos nós quando nos juntamos. Isso aqui é uma base. E essa aqui vai ser uma base de treinamento para que a gente possa cada vez mais transformar a cultura dessa cidade. Daqui, dessas paredes, vão sair livros, dessas paredes vão sair canções, dessas paredes vão sair treinamentos, vão sair palestras para famílias, para pais, palestras na saúde, palestras na política. Esse lugar vai ser um lugar, um centro de treinamento para a gente abençoar a cidade, para trazer uma nova cultura. Por quê? Porque, segundo Romanos 12:2, se a gente renova a nossa mente, nós experimentamos aquilo que é bom, perfeito e agradável, e outras palavras, o reino de Deus. Então, nós só experimentamos o reino quando renovamos a nossa mente. Bill Johnson diz o seguinte, eu compartilhei hoje no devocional: muitos creem o suficiente para ir para o céu, mas não para entrar no reino aqui na terra, como é no céu. Muitos creem o suficiente para ser salvos, mas não o suficiente para serem embaixadores. Então nós somos chamados a mudar a mente, renovar a mente constantemente, porque constantemente Deus está fazendo algo novo.
Eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos uma visão e uma nuance muito específica que eu aprendi através da mentoria com esse presente que nós recebemos, Colin Dye e o Michael Brodor. Começo nessa terça-feira agora uma mentoria com esse homem que foi gestor da igreja Wiener durante 20 anos, da igreja Betel durante 10 anos, hoje do Jesus Culture, do Catch the Fire, onde aconteceu o avivamento de Toronto. Esse homem que tem mentoreado pastores do mundo inteiro. Tive esse privilégio, esse presente de começar uma mentoria agora na próxima terça-noite, online com ele. Então, através desse acesso que a gente está tendo, eu recebi um presente. Eu aprendi que a visão é dinâmica. Grava essa aí, Vitinho. A visão é dinâmica. Por quê? Porque a visão vem de relacionamento. Não vem de um evento. Se fosse um momento, se fosse um evento, era uma visão estática. É aquilo e acabou. Mas nós temos uma visão dinâmica, porque é um relacionamento. As pessoas estão em constante transformação, porque elas estão sendo transformadas. Elas têm novas necessidades. Hoje o mundo tem novas necessidades do que há 10 anos atrás. Não é verdade? Nós temos novas necessidades e Deus está sempre soprando algo novo. E nós queremos estar sempre posicionados para responder essa visão, sempre obedientes à visão. Amém? Mas para você receber, você precisa sair do conforto da sua tenda. Mateus capítulo 14, versículo 22. Diz o seguinte: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Sai daí. Sai daí. Sai do barco. Se você sair do barco, você vai andar no sobrenatural. Sai da terra para receber direção, sai da tenda para receber visão, sai do barco para viver o sobrenatural. Lucas 19, versículo 4. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Sai dessa árvore, não importa o quão alto seja. Jesus falou: sai daí, Zaqueu. Desce dessa árvore. A árvore que Zaqueu subiu era uma figueira. Figueira é um símbolo de religiosidade. Alguém que tinha projeção na política, alguém corrupto, alguém que se fiava na religiosidade para chegar em algum lugar no seu relacionamento com Deus. Ele subiu na religiosidade, ele subiu na figueira, ele subiu na árvore para se encontrar com Jesus. Mas Jesus falou: eu quero te encontrar aqui embaixo. Desce da religiosidade. Sai daí. Sai da religiosidade hoje e você receberá um relacionamento. Porque assim que ele desceu, Jesus falou: eu vou jantar na tua casa. Sabe que muitas vezes a gente não tem Jesus dentro da nossa casa porque estamos praticando uma religião. Jesus quer entrar na sua casa. Entra na minha vida. 1 Reis 19, versículo 9. Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um fortíssimo e separou os montes, esmigalhou as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto. Sai da caverna. Sai da caverna e você vai viver o seu chamado. Ele se escondeu na sua caverna com medo. Muitas pessoas estão sendo guiadas pelo medo e entram num buraco. Entram num buraco. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Por favor, me ouçam. Eu não vou cansar de dizer. Eu fui questionado a respeito de ser orientado pela voz de Deus. Será que é assim? Será que o tempo todo Deus vai guiar a gente? Será que Deus se preocupa com os detalhes da nossa vida? Isso aí é demais. Eu acho que firula demais, não sei o quê. Pode acabar confundindo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós podemos viver o que os apóstolos viveram. E se você ler o livro de Atos, você vai ver que o apóstolo Paulo era impedido pelo Espírito Santo de se dirigir à Ásia e foi orientado pelo Espírito Santo para ir para Roma. Então, o tempo todo eles eram guiados pela voz de Deus, conforme diz Isaías: por detrás de ti virá uma voz dizendo: este é caminho, sigam. Então, Deus sempre tem uma voz, porque Ele ama os seus filhos. E nós, como pais, não gostamos de dar orientações para os nossos filhos.
Como proceder? Como faz? Meus filhos o tempo todo me perguntam, como que eu faço? Esses dias a Daça estava fazendo uma receita e falou, acabou esse ingrediente, e agora? O que eu faço? Ou então, que orientação você me dá a respeito dessa dificuldade? Isso é novo para mim, eu não sei. Filhos estão constantemente em postura de aprendizado, não é isso? Nós, como filhos de Deus, devemos estar constantemente em postura de aprendizado. De dizer, pai, e aí? O que eu faço agora? Para onde eu devo ir? Cara, se você sabe o que você faz e cada passo que você dá, você está vivendo uma vida ordinária. Uma vida comum. Porque Deus te chamou para viver algo incrível, algo extraordinário, coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Sai do buraco e você vai viver seu chamado. Sai daí. Viver seu destino é sair da terra da conveniência para viver no lugar da obediência. O convite, na verdade, nunca foi para chegar a um patamar, chegar a um lugar, mas o convite sempre foi a respeito de um relacionamento. Então, a primeira coisa que Abraão ouviu, era Abraão ainda, foi, sai da sua terra. Antes de receber a visão, você precisa ouvir. Nós já aprendemos a ouvir a voz de Deus nesse último mês. E agora é o tempo de deixar um lugar e se posicionar como Abacuque. Vou me colocar em prontidão na torre de vigia para ver o que o Senhor falará comigo e que resposta Ele dará à minha queixa. Abacuque se posicionou para ouvir, para perceber, para ter visão. Deus quer entregar uma visão para você poderosa. E olha que incrível, a sua visão combina com a visão das pessoas que estão aqui, porque Deus reuniu essa igreja. Deus está formando um time para viver em harmonia e trabalhar em sintonia. Vamos repetir isso? Viver em harmonia e trabalhar em sintonia. Ele tem algo poderoso para realizar nos nossos dias e você pode fazer parte disso.